E aí, pessoal, seguindo com a nossa revisão, ok? Vamos rever, recapitular alguns tópicos importantes da nossa matéria. E aí, ele sempre está presente, o logaritmo. Então, a gente tem mais algumas questões aí da EA, que eu acho que são excelentes para a gente rever os tópicos, porque o nível de dificuldade não é tão aprofundado e está sempre tocando aí em tópicos, em pontos interessantes. Então a primeira questão é: log de x mais log de y igual a k. Então quanto vale log de x elevado à quinta mais log de y elevado à quinta? Bom, gente, aqui nesse tipo de questão a gente sempre tem que trabalhar com as propriedades do logaritmo, tá certo? Então a gente tem que trabalhar com essa expressão aqui e aplicar as propriedades do logaritmo. Vamos lembrar que o log de x elevado à quinta, e aí, novamente, frisando essa parte, se não tem a base, significa que a base é 10, ok? Então, log de x à quinta na base 10. Lembrem-se que em qualquer logaritmo, em qualquer base, a gente pode pegar esse expoente e passar para frente multiplicando. Então, log de x elevado à quinta é igual a 5 log de x. Da mesma forma, log de y elevado à quinta é o mesmo que 5 vezes log de y. Mas o que a gente tem? A gente tem a soma desses dois valores. Então, a gente vai ter a soma também de 5 log de x mais 5 log de y. Bom, agora a gente pode colocar o 5 em evidência. 5 vezes log de x mais log de y. Só que log de x mais log de y é igual a k. Então aqui a gente vai ter 5k, que é a nossa resposta. Resposta letra C. Então, bem tranquilo, a gente só aplicou a propriedade de logaritmo e a questão saiu. Vamos para a segunda questão agora. O resto da divisão de 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1 por x ao quadrado menos 3. Quanto que é esse resto? Então, a gente tem um polinômio de grau 3 que está sendo dividido por um polinômio de grau 2, tá? Reparem que todas as alternativas são polinômios de grau 1, ok? Então, o resto tem essa característica. O grau dele é sempre menor que o divisor, tá? Então, se você está dividindo por um polinômio de grau 2, que é o que está acontecendo aqui, o seu resto ou vai ter grau 1 ou vai ter grau 0. Então, pessoal, vamos fazer essa divisão. E aí, alguém já poderia estar pensando: poxa, professor, vamos aplicar Brillouin-Ruffini? E a resposta é não, de maneira alguma você vai aplicar Brillouin-Ruffini aqui, tá? Poxa, mas por que, professor? Eu aprendi que Brillouin-Ruffini divide ali o polinômio mais rápido. Sim, mas para você aplicar Brillouin-Ruffini, você precisa que o seu divisor tenha grau 1, tá certo? Grau 1. Aqui o nosso divisor tem grau 2, então esquece Brillouin-Ruffini. A gente tem que fazer a divisão do jeito clássico, ok? Com o algoritmo. 4x ao cubo, 2x ao quadrado mais x menos 1, dividido por x ao quadrado menos 3. Poxa, professor, esqueci, não sei mais como é que eu faço isso. Por isso que a gente está fazendo a nossa revisão aqui. Então vamos lá, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. O que vai ter como resultado aqui? Lembra que a gente pega aqui sempre o primeiro com o primeiro. 4x ao cubo dividido por x ao quadrado tem como resultado 4x. O que você vai fazer agora? Vai pegar esse 4x e multiplicar por todo mundo aqui, olha. 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao cubo. E aí você vai lembrar de escrever o 4x ao cubo aqui, sempre mudando o sinal. De novo, olha, 4x vezes menos 3 dá menos 12x, certo? Então você vai colocar o menos 12x aqui, só que você vai lembrar de mudar o sinal. Então é mais 12x, certo? Quando a gente multiplica e escreve aqui, a gente está sempre mudando o sinal. Então agora a gente faz a continha para calcular o resto, né? Isso aqui vai cancelar. 2x ao quadrado permanece. X mais 12x é 13x. E o menos 1 também permanece. E agora a gente repete o processo. Olha, pega o primeiro com o primeiro. 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado é mais 2. 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. Vamos lembrar de mudar o sinal.
2 vezes menos 3 é menos 6. Então, a gente escreve o 6 aqui, só que a gente escreve ele positivo porque estamos mudando o sinal. E agora calculamos o resto. Reparem que esse termo aqui, de novo, vai cancelar. O 13x permanece. Menos 1 mais 6 é mais 5 e agora acabou. Por que que acabou? Porque o nosso resto tem grau 1 e o nosso divisor tem grau 2, então não dá para dividir, tá certo? Então, resposta aqui, letra A, 13x mais 5. Olha que moleza. Então, vamos para a terceira e última questão da nossa revisão dessa semana. 3. O coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, menos 2, 4 é. Gente, coeficiente angular da reta. Já está falando aqui da função de primeiro grau, tá? Função afim. A nossa função afim, seja ela qual for, ela é da forma y igual a x mais b. Então, a gente vai aplicar os dois pontos e resolver um sisteminha para determinar o a e b. Em particular o a, né? Porque ele falou de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É esse azinho aqui da nossa função, tá certo? Então, quando a gente aplica o ponto menos 1, 3, no lugar do y a gente escreve 3, no lugar do x a gente escreve menos 1, então vai ficar menos a mais b igual a 3. Pronto, agora a gente aplica o ponto b. Quando a gente aplica o ponto b, vai ficar, ele é menos 2 e 4, né? Então 4 entra no lugar do y, menos 2 entra no lugar do x. Então vai ficar dessa maneira aqui. Esse tipo de sistema é perfeito para a gente fazer por adição, né? Aqui reparem que a gente pode diminuir as equações. Tanto faz se de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu vou diminuir aqui de cima para baixo, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 3 menos 4. Quanto é 3 menos 4? Menos 1. Aqui, para a gente não se confundir com o sinal, eu vou só repetir. Então, menos a, menos 2a. Por que duas vezes o sinal de menos, né? Esse sinal de menos aqui é esse sinal de menos aqui que eu simplesmente repeti. O que eu estou fazendo com as duas equações? Eu estou diminuindo. Então, por isso, esse sinal de menos aqui, perfeito? Professor, por que você diminui e não soma? O nome não é método da adição? Mas a ideia, né, o objetivo do método da adição é você eliminar uma das incógnitas. Repare que se eu diminuir a equação termo a termo, b menos b vai ficar zero. Então aqui a gente cancela o b e aí chegamos no objetivo, né, que é ficar com uma incógnita só. De quebra, esse ainda é o objetivo da questão, porque aqui a gente vai descobrir o valor de a e o a é o coeficiente angular que a gente procura. Então vai ficar menos 1 é igual a menos 2a, então vai ficar menos a mais 2a, que é igual a a. Então, menos 1 é igual a mais a. Pessoal, aqui eu peguei essa questão da EA, mas pelo jeito ela está com algum errinho nela, né? Porque a gente achou a igual a menos 1 e não tem esse valor nas alternativas, tá? Então pode ser que eu tenha copiado errado, isso pode ter acontecido, ou pode ser que seja realmente um erro da questão. Tá? Mas de qualquer maneira, o resultado da questão da maneira que eu escrevi é a igual a menos 1, tá certo? Então é importante aí que vocês saibam fazer. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula.